Eu não conhecia nenhum jogador, então não é possível. O que nós cobramos é uma seleção mais próxima, um futebol melhor. Galera, a atual fase da seleção brasileira tá dando realmente o que falar. E até o presidente Lula resolveu criticar a seleção de Dorival. O Vampeta também, enquanto estava ali em uma entrevista, falou mais uma vez a respeito da seleção brasileira e deu o papo reto. E nós iremos ver todos os detalhes dessa história agora. Mas antes, deixe o gostei aqui no vídeo e se inscreva em nosso canal. É fato que a seleção brasileira não vem apresentando um bom futebol. E apesar de ter vencido aí o Chile, as críticas não acabaram. E recentemente, o presidente Lula resolveu falar o que pensa a respeito da seleção brasileira. Vamos ver aí o que foi que o Lula disse. Falar na seleção, deixa eu dizer uma coisa. Eu, há tempo, venho defendendo que deveria se convocar uma seleção brasileira com jogadores que disputam o Brasileirão. Esse dia eu tive com o presidente da CBF lá em Brasília, eu falei para ele, por que não convoca uma seleção só dos jogadores que disputam o Campeonato Brasileiro? Os 2 gols de ontem foram do Botafogo. É isso, né? É porque os que estão fora não são melhores do que estão aqui. Nós não temos nenhuma sumidade lá fora. Você não tem nenhum Garrincha, nenhum Romário, você não tem lá fora. Você tem um monte de jovens, que Deus queira que sejam bem-sucedidos, que sejam craques, mas ainda não são craques. E você tem aqui no Brasil jogadores bons da mesma qualidade. E ontem foi uma coisa que Deus me ajudou. Ou seja, aquilo que eu venho falando aconteceu. Quem marcou o gol do Brasil ontem foram os 2 jogadores que jogam no Brasil e os 2 do Botafogo. Ora, então dê uma chance para os caras que jogam aqui. Dê uma chance, convoque seleção. Convoque até uma nossa seleção dos brasileiros daqui para jogar com os nossos brasileiros convidados de fora. Ontem eu sentei no sofá para ver o jogo, estava junto com o mano. Sentei para ver o jogo. Eu só conhecia o goleiro e só conhecia aquele zagueiro que é do Paris Saint-Germain, o Marquinho, e conhecia aquele Rodrigo do Real Madrid. E o Rafinha, por causa do cabelo dele, eu conheci. O restante eu não conhecia nenhum jogador. Nenhum jogador, então não é possível. Coloca os nossos meninos que estão aqui. Certamente o Fortaleza teria alguém para oferecer. Outro que vem criticando fortemente a seleção brasileira nesses últimos dias é o Vampeta. E recentemente ele, em uma entrevista, falou mais uma vez a respeito da seleção de Dorival. Embora ele acredite que a seleção vai se classificar, ele falou isso aí a respeito dessa nova fase. Cara, não sendo saudosista, né? Mas eu acho que na história da seleção brasileira, eu acho que só para a Copa de 2018 e 2022 que o Brasil teve uma folga nas eliminatórias. A própria Copa do Mundo que eu participei, e que foi a última que o Brasil foi campeão em 2002, de 18 jogos eu joguei 15. Fui em 16 joguei 15. Só não joguei um jogo contra o próprio Chile em Santiago, que tinha levado o 3º cartão amarelo. E a primeira convocação de Filipão, quando eu fui para Montevidéu jogar contra o Uruguai. E te falo, dos 18 jogos, nós só tivemos a competência de ganhar fora de casa da Venezuela, em Maracaibo, que foi um 5-0. O Mário fez 3. E um jogo de 1-0 da seleção peruana, gol de Antônio Carlos, que a bola bateu nele, ele nem lembrava. A bola bateu nele, nem viu. Empate com Colômbia, perdemos do Chile, perdemos da Argentina, perdemos do Equador, perdemos da Bolívia, perdemos do Paraguai. E ainda assim fomos à Copa do Mundo e fomos campeões. Quer dizer assim, em termos de eliminatória, criticar a seleção por essa performance, hoje está em 4º. Mas dizer que o futebol é ruim, pode melhorar. E naquela época, olha só, tinha o Rivaldo, tinha o Romário, tinha Edilson, Edmundo, Luizão, Djalminha, essa turma toda, e a gente passou o sufoco. Então estou passando um pano para essa geração em termos de que pareceu que todas as Copas do Mundo o Brasil jogou as eliminatórias perfeitamente. Com o Tite jogou, né? Mas foi a mesma coisa que na com a irmã. Não ganha títulos eliminatórios. O que se cobra é uma performance melhor, jogadores que jogam em grandes clubes na Europa. Por exemplo, você começa ontem o jogo, goleiro do Manchester City, Ederson, lateral direito, Danilo, Juventus, Marquinhos, Paris Saint-Germain, Gabriel Magalhães, Arsenal, e o Abner, Lyon. Quer dizer, é um time que joga todo mundo em grandes clubes, principais ligas, onde jogadores no individual
estão deixando a desejar e muito depois da Copa do Mundo de 2022. Tem que fazer um esforço muito grande para não ir à próxima Copa do Mundo, onde classificam 6 e uma vai para a repescagem. O que nós cobramos é uma seleção mais próxima, um futebol melhor. Alguns caras não são campeão do mundo porque tinha outros caras foda que não deixaram. Por exemplo, você vai pegar o David Beckham, ele não foi campeão do mundo, sabe por quê? Pegou Ronaldo, Rivaldo, Roberto Carlos, tudo mais. Sabe por que o Baggio não é campeão do mundo? Porque enfrentou Romário, pô. Sim. E senão o Romário não seria. o Dennis Bergkamp não é campeão do mundo, jogador daquele, e outros lá atrás. E outros. Só que essa seleção aqui que eu tô vendo, por que o Messi não era campeão do mundo? Porque o Mbappé tava voando naquela outra Copa e quase dessa toma também. Tinha o Mbappé pra atrapalhar. Eu tô vendo a nossa seleção não atrapalhar ninguém, pô. Tirar título do outro, assim. Eu não tô falando do trabalho. Essa aqui. Porque o Tite, a seleção é eliminada 2 vezes. Por exemplo, o segundo tempo contra a Bélgica, o primeiro tempo foi horrível. Mas o segundo tempo contra a Bélgica. E te falo mais, o Renato Augusto tá inteiro naquela Copa, o Brasil ganha. Renato Augusto acaba, Portugal pegou tudo, e foi chapada. O segundo tempo, o Brasil e Bélgica, quando é eliminado. E quando a Croácia, agora, foi um desacerto, porque falaram assim, ó, o Fred, pra que o Fred foi lá agredir aquela bola? Se o Fred não vai e a seleção da Croácia chega tocando, por que não deram o bote lá em cima? É tudo detalhezinho que te faz o seu trabalho, entenda, Atlético, que não foi de encher os olhos, mas nessa Copa de 2024, o Brasil jogou até melhor do que 2018. Quer dizer assim, são detalhes. Só que eu tô olhando assim, a gente tá com um ataque do Real Madrid, cara. É por isso que algumas vezes eu pergunto pra você assim, o Harry Kane e o Saka, né? São atacantes da seleção inglesa. Vinícius Júnior e Rodrigo estão muito à frente deles. Aí, mas só que os dois jogam no maior clube do mundo, então a exigência tem que ser maior. Campeão europeu, invicto e tudo. O Modric ontem meteu um gol de falta. Tá quantos anos? 40? Beirando. Ele joga mais do que os caras tudo do meio campo do Brasil. 40 Agora, anos. tal história. Eu não tô falando pro Modric jogar assim, Bruno. 18 jogos, quarta, domingo, mas botou um jogo só. O Modric bota todo mundo paquetar. Todo mundo no bolso. Um jogo só. Tudo junto. Tudo junto. O que nós estamos... E aí, meus queridos, o que vocês acharam a respeito dessa história toda? Deixa aí nos comentários, quero saber muito a sua opinião. Eu vou ficando por aqui e vou estar deixando um vídeo aí na tela final a respeito da polêmica envolvendo o Vampeta. O Vampeta que se envolveu em uma polêmica aí com as suas 2 filhas, que apesar de uma ter 19 anos e a outra 23, ele ainda banca e paga pensão. E foi justamente o atraso dessas pensões que deixou ele em maus lençóis. Clica no card e eu te vejo lá.